sino das notificações. Da mesma forma, o documento, né, CD 11, 9 e 10, que é equivalente ao 4Q271, fragmento 3, coluna 156, apresenta uma proibição peculiar que veta um homem de portar um folheto de medicamentos fitoterápicos no sábado. Olha aí, ó. Sábado, médico tem que folgar. Não pode curar no sábado. Jesus foi criticado, né, por fazer isso aí também, nos textos dos evangelhos. Ao final do rolo dos Salmos, Caverna 11, uma lista inclui 4 cânticos destinados a encantar aqueles possuídos por demônios com música. 11 que, olha só que interessante, 5, 27 e 10. Emily Puck identificou esses cânticos como os salmos do 11, aqui, tá? Saiu o texto sem querer na digitação, do 11 que é 11, preludiados com o subtítulo para os feridos. O último desses 4, 11 que é 11, 6, 3 a 14, é o Salmo 91, que é igual a 4 que 88. Uma canção de libertação da doença e com propriedades profiláticas, invocando a proteção divina contra danos causados por diversas formas de doenças ou perigos. Esse texto, possivelmente citado por Jesus, esse texto, possivelmente citado por Jesus, em resposta a Satanás. Mateus 4, 6, Lucas 4, 10 a 11. Destaca a invocação de anjos para proteger as pessoas do mal. Em relação à figura de Rafael, o arcanjo associado à cura, cujo nome incorpora o verbo de cura, desempenha um papel relevante no livro de Tobias, presente em cura em fragmentos aramaicos e hebraicos, 4Q196, 4Q200. No contexto da história de Tobias, Rafael realiza a cura da cegueira, utilizando o fel de um peixe para ungir os olhos. Tobias 11. A bile de um peixe, o cupu, era reconhecida como colírio na antiga Mesopotâmia. Adicionalmente, no livro de Enoque, encontrado diversos fragmentos aramaicos na caverna 4 e pequenos fragmentos hebraicos na caverna 1, Rafael desempenha um papel crucial ao resolver questões relacionadas aos Nefilim e ao confinar o demônio Azazel em uma caverna, 1 Enoque 10:47. A ambiguidade quanto à origem da medicina é destacada, sendo atribuída aos vigilantes, anjos, que coabitaram com mulheres humanas. Gênesis 6, 1 a 4. E as instruíram sobre o uso medicinal de raízes e plantas. Isso está literalmente em 1 Enoque 7, 1 e 8, 3. Perdão. Isso nós ele atribui, no caso de Enoque, ele atribui esse conhecimento a esses anjos, né? Aos supostos anjos que transmitiram o conhecimento. Na verdade, esses anjos, né, de 1 Enoque, o chamado, a descida desses anjos, né, ou a queda desses anjos, na verdade, ela é copiada de outras tradições, né? Sim. Tem paralelos na Grécia, tem paralelos no Egito, tem paralelos em várias outras culturas. Esses que desceram dos céus e ensinaram as coisas à humanidade. Isso aí tem paralelos na Mesopotâmia. É, Mesopotâmia. Esses paralelos aí. Essa história não é real. Não é Professor, verdadeira. E essa questão de que eu vi aí a questão de a pessoa estar possuída, essa questão da possessão. No caso, seria o que? Uma pessoa com uma doença neurológica, algum problema neurológico relacionado à psique, e aí eles viam dessa forma, como se fosse alguém possuído? Não, para eles era de fato um espírito imundo, né? Para eles era de fato. Mas no caso, seria uma doença, tipo uma doença neurológica, uma esquizofrenia,
No mundo antigo era uma coisa só. A doença era o resultado de um espírito maligno que estava do provocando. espírito maligno. Era uma coisa só, não havia uma dissociação. A gente vê isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, diversos nomes que estão ali. Por exemplo, o jovem que caía na água e no fogo era um lunático. Aquela palavra ali, lunático, já define a questão de qual era o tipo de doença que ele tinha. Entendeu? Que era uma esquizofrenia, era um problema que ele tinha. Outros textos também deixam isso claramente. O texto do endemoniado de Gadara também mostra que é um distúrbio também. Então, assim, hoje a gente sabe que não tem para onde correr, né? Essa questão de possessão demoníaca, até por uma questão de lógica, cada demônio é do país da cultura que se quer atacar, né? No Brasil, só tem infelizmente, a galera só bota o nome dos demônios lá da religião afro, né? Do pessoal da religião afro. Eu até falei recentemente, isso aí é muito na cultura evangélica brasileira protestante, essa você pode jogar na conta em parte do Edir Macedo, que onde ele escreveu aquele livro lá, Caboclos e Orixás. Aquele livro vendeu igual água, e criou um estrago, porque na cultura protestante brasileira não havia essas práticas que a Universal realizava. Essas igrejas neopentecostais que deram origem a essas práticas. A nossa cultura antes do neopentecostalismo brasileiro era a cultura das igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, e estas fenomenologias não aconteciam nestas igrejas. Quem popularizou o capeta no Brasil pode dar o crédito ao Senhor de Macedo. Foi ele que popularizou o capeta no Brasil. E, infelizmente, né, para o pessoal das religiões de matriz africana, colocou na conta deles, até porque, eu não sei como é hoje, né? Mas há um tempo atrás não havia uma preocupação moral dessas religiões afrodescendentes. Eles não tinham uma preocupação do exercício ético e moral na religião. Isso não existia. Se tiver alguma... existia, temos evidência. Não, é mentira, isso não existia, né? Era totalmente voltado para esse culto à natureza, né? O culto aos elementos, aos elementais, né? Que vamos chamar de orixás, os acima da cabeça, as divindades e por aí vai. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no